Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, entender como que foi a dinâmica desse setor ao longo dessa semana, que se encerra, portanto, semana de negociações nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Vamos entender também como é que ficaram as questões de abates no mês de janeiro, já que tem um balanço feito já com as contabilizações do total de abates no primeiro mês do ano de 2025. E quem está aqui hoje para trazer essas informações para a gente é o Fernando Henrique Iglesias, ele que é analista das safras e mercado. Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui, né? E vamos sim, tem muita coisa para a gente destrinchar aqui hoje, falar sobre abate, sobre o comportamento dos preços durante essa semana, muita coisa interessante para passar aí para a audiência. Prazer é todo meu, Fernando. E só um recadinho antes da gente começar, um recado para você que está aí do outro lado da tela nos assistindo. Lembre-se que o nosso canal de comunicação está aberto. A gente está aqui com o nosso chat aberto com você, tanto no site noticiasagricolas.com.br, quanto também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Mande as suas dúvidas para o Fernando a respeito do mercado da pecuária de corte. Pode falar também como é que está o preço da arroba do boi aí na sua região, sempre lembrando de falar de qual município, qual estado você está acompanhando. Fala também como é que estão os preços de reposição por aí. Enfim, estamos aqui abertos para trocar figurinhas com você que está nos acompanhando por aqui, tá certo? E Fernando, eu queria começar com você um balanço dessa semana, né? Essa primeira semana de dias úteis, entrada de massa salarial para a população. O que a gente viu de movimentação no mercado aqui e pensando também em demanda interna? Bom, essa semana nós tivemos ali recuperação dos preços da carne no atacado, vimos ali uma elevação dos preços do dianteiro bovino, preços aí trabalhando num patamar um pouquinho mais alto, isso é uma boa notícia, né? Quer dizer que a reposição aqui no mercado interno começa a melhorar, e isso ofereceu até um fôlego para alguma alta dos preços da arroba do boi gordo em determinadas praças. Em São Paulo, por exemplo, nós vimos negociações acontecendo em patamares mais altos ao longo dessa semana. Tivemos negócios em 340 por arroba, 335 à vista, que daria ali 340 a prazo, né? Então, o mercado melhorou, mas agora ele já estacionou, já tem uma certa acomodação acontecendo. Nós já vemos aí o mercado mais acomodado em boa parte do país, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, o próprio Mato Grosso, que é um estado que vem com preços firmes há mais tempo, a gente já sente o mercado aí trabalhando de uma maneira mais acomodada, com preços mais estáveis, sem tanto apelo, sem tanta propensão para novas altas, mas também sem muita força, né, para frigorífico testar preços mais baixos. E, Fernando, olhando para a situação dos abates, né? Você trouxe para a gente perdão, informações importantes sobre o balanço dos abates realizados no mês de janeiro. Eu queria entender esses números junto com você e também que você trouxesse essa sua análise para a nossa audiência e fazer um raio-x do que esse volume de abates neste janeiro de 2025 aqui no Brasil significa de fato para o mercado, né? Como que isso vai bater nos preços ali para o pecuarista? Bom, esse dado de abate, ele sinaliza para algumas coisas para a gente. O primeiro aspecto é o seguinte, nós tivemos uma grande participação de fêmeas nesse abate. 963 mil fêmeas ali, de acordo com o CIF, foram abatidas, só o que passou pelo sistema de inspeção federal. E isso é um crescimento de 10% quando nós comparamos a janeiro de 2024. O abate, em janeiro de 2024, foi de 875,6 mil fêmeas, novamente, só o que passou pelo sistema de inspeção federal, tá? Sem considerar a inspeção municipal, estadual e abate não inspecionado. Então, tivemos um crescimento importante de fêmeas dentro do abate. O descarte de fêmeas continua no Brasil, né? Continua presente. Nós percebemos relatos, em especial ali na região norte, que de fato havia um grande descarte de uma grande oferta de fêmeas. Tem muito frigorífico relatando isso para a gente também, pecuaristas relatando que tem uma grande oferta de fêmeas no mercado na região norte. Tanto que o que nós percebemos dentro do mercado é que essa carne proveniente da região norte explicou também o movimento de queda que aconteceu em outras regiões do país. Exemplo da região sudeste, da própria região sul, isso
acabou ali, como a região norte é superavitária em produção de derivados do abate, isso acabou interferindo na formação de preço das outras regiões, tá? Então, a grande questão aqui é que esse destaque for forte agora em janeiro, isso sinaliza que é um mercado que está sendo fortemente guiado pela demanda. Numa primeira quinzena de janeiro, em que a demanda por exportação estava muito agressiva, estava muito forte, nós vimos os preços da arroba em elevação em boa parte do país. A partir do momento que essa demanda por exportação começou a esfriar, ali às vésperas do feriado de Ano Novo Lunar na China, o mercado perdeu suporte, perdeu sustentação e acabou caindo. Tá? Então, continuamos em um mercado que ele é fortemente conduzido pela demanda. Tá? E isso é uma questão muito interessante para nós pontuarmos aqui. O Brasil está abatendo grandes quantidades uma grande quantidade de animais mês a mês. Temos ali abates muito amplos e mesmo assim, com uma demanda aquecida, em especial para exportação, né? Isso vai mantendo os preços da arroba ali em patamares sustentados ou mesmo mais altos a depender dessa demanda. Então, essa é uma variável bem interessante para a gente considerar aqui. E, Fernando, aliás, pontuando para a nossa audiência, né, contextualizando quem nos acompanha, que está acostumado a ver no Notícias Agrícolas os dados de exportação semanal que são divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, toda segunda-feira, mas hoje, excepcionalmente nesta sexta-feira, a SECEX vai divulgar os dados de encerramento, né, a compilação de dados a respeito, perdão, do mês de janeiro. Mas eu queria perguntar para você, já que a gente está falando de China, daqui a pouco eu vou trazer a pergunta do Reinaldo Zamboni aqui. Reinaldo, só um minutinho que a gente já leva essa pergunta para o Fernando. Já que a gente teve essa pausa da China, que é tradicional, né, em todo ano, por causa do feriadão do Ano Novo Chinês, quem é que continuou puxando essa demanda externa, já que a gente viu os preços da arroba aqui no mês de janeiro seguir de uma maneira linear? Bom, Estados Unidos já tinha absorvido toda a cota de exportação brasileira ali no começo de janeiro. Mal janeiro tinha começado, ali passou 2 semanas, os Estados Unidos já tinha preenchido toda a cota de exportação do Brasil. Os Estados Unidos deve continuar comprando grandes volumes de carne aqui do Brasil, mesmo fora da cota. Isso está muito claro. A posição do rebanho dos Estados Unidos é extremamente desconfortável. Os Estados Unidos têm graves dificuldades agora no decorrer de 2025. Tá? Então, Estados Unidos é um mercado muito importante para o Brasil. O Brasil começou a vender maiores volumes para Emirados Árabes Unidos. O Chile também é um destino importante para a carne bovina brasileira. A grande questão aqui é que, apesar desses mercados serem importantes, a China ainda está levando 46%, 47% de tudo que o Brasil exporta para casa. Tá? Então, o nosso mercado ainda é China. Dentre as 3 proteínas que nós acompanhamos, né, de perto nas exportações, carne suína, carne de frango e carne bovina, a carne bovina é a que mais é dependente de um único mercado, que no caso é a China. A China é o nosso grande mercado, é o nosso grande destino. Quando a China comprar muito, abre fôlego, abre esse espaço aí para a recuperação de preços, para a alta dos preços da arroba. Quando a China está mais tímida no mercado, nós já sentimos isso na precificação de preço da arroba. A China hoje tem um peso imenso quando nós olhamos aí para a formação dos preços da arroba do boi gordo aqui no Brasil. E por falar em China, já então atendendo aqui a dúvida do Reinaldo, ele pergunta se a China já voltou às compras, o pós-Ano Novo Lunar. E aí eu acrescento junto aqui, então, a dúvida do Reinaldo, como que a China deve voltar às compras pós este Ano Novo Lunar? Como é que estão as questões macroeconômicas da China e como que isso pode afetar as importações de carne bovina, Fernando? Bom, a China tem um contexto muito interessante para nós trabalharmos aqui. Tá? A China já está voltando aos poucos ao mercado, já voltou ali essa semana do feriado, já voltou a trabalhar de uma maneira um pouquinho mais presente. O grande aspecto aqui é o seguinte: mais do que de questões macroeconômicas, né, a China tem suas dificuldades, a moeda chinesa está extremamente desvalorizada, e o yuan está bastante desvalorizado nos últimos dias, nas últimas semanas. Isso reduz o poder de compra do importador chinês. Importante a gente pontuar isso. A China já não é mais aquela economia robusta que crescia 2 dígitos anualmente, cresce ali a taxas mais moderadas, 4 a 5% todos os anos, mas de qualquer forma, o que é importante nós pontuarmos aqui é que a China está em um ano de menor produção de carne suína. A China está reduzindo, deve reduzir sua produção de carne suína nessa temporada.
A China é o maior produtor de carne suína disparado, tá? E isso pode abrir, e além disso, diante de uma questão geopolítica bastante tumultuada ao redor do mundo, início do governo Trump, tarifação para lá, tarifação para cá, isso pode resultar na China concentrando compras aqui no Brasil. Isso já era uma tendência que nós tínhamos no mercado, da China concentrando compras no mercado brasileiro, até porque o Brasil é mais competitivo do que os outros players em escala global. Então, isso coloca o holofote no Brasil, isso coloca uma posição de destaque muito ampla aqui no mercado brasileiro. Isso se acentua com essas questões geopolíticas. O Brasil, nos últimos anos, construiu um relacionamento muito sólido com seus parceiros comerciais, em especial em relação à China. De 2019 para cá, depois daquela missão que a então ministra Tereza Cristina abriu mais de 30 frigoríficos brasileiros, habilitou mais de 30 frigoríficos brasileiros, tem que sempre enaltecer, né, essa missão que foi para a China lá em 2019, e trouxe realmente uma abertura e mudou a cara da pecuária de corte aqui no Brasil. Então, isso vai fazer com que a China concentre compras aqui no mercado brasileiro, sem nem mencionar a maior competitividade do Brasil. O Brasil ainda hoje é mais competitivo, muito mais competitivo que Estados Unidos, que a União Europeia, que a Argentina, que o Uruguai, que a Austrália na produção de carnes. Então, nós estamos numa posição de destaque, temos uma capacidade produtiva ainda muito ampla e o mercado global vai procurar aqui a carne bovina do Brasil para atender suas necessidades mais uma vez. Fernando, isso é uma questão que eu tenho trazido aqui durante os boletins e perguntado sempre para os analistas que são os nossos parceiros, né, que estão sempre com a gente aqui. E justamente é sempre mais ou menos essa mesma dúvida, e para a gente ter uma resposta e para mostrar essa resposta para a nossa audiência, para que cada um que nos assista consiga ali tomar as suas decisões e formar a sua própria opinião. Eu queria saber justamente isso, esse xadrez geopolítico e como que isso pode impactar o mercado de proteínas animais. Você bem pontuou que os Estados Unidos está numa situação muito complicada de tamanho de rebanho, de produção de carne, tem questões climáticas, né, de neve muito severa acontecendo, né, caindo em localidades produtoras por lá. A gente tem essa briga com a China, né, Estados Unidos e China, essa questão tarifária. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Brasil sendo grande fornecedor para um e para outro. Né? Como é que fica nesse meio? Quais são os riscos do Brasil, de repente, ser taxado, ser tarifado pelos Estados Unidos? Ou justamente por a gente ser uma fonte muito segura de fornecimento para os Estados Unidos, talvez a gente passe imune a isso? Queria saber a tua visão sobre esse assunto. Olha, na verdade, o Brasil já é tarifado pelos Estados Unidos na venda de carne bovina, né? Fora da cota, essa tarifa de exportação é de mais de 20%. Então, já tem uma tarifa pesada em relação à carne bovina brasileira no mercado norte-americano. E mesmo assim, o Brasil deve continuar vendendo com destino ao mercado norte-americano, justamente por essa questão de necessidade de compra dos Estados Unidos. Agora, as imposições de tarifas que os Estados Unidos podem fazer em relação a outros mercados pode abrir o leque de opções do Brasil. Por exemplo, México, Canadá, a própria China. Tudo isso abre a perspectiva, abre o precedente do Brasil vender volumes cada vez maiores de proteínas de origem animal lá fora. Tá? E pelo que nós sentimos em relação às declarações do presidente americano, o Brasil hoje não é uma prioridade dos Estados Unidos em relação a tarifações, a impor barreiras tarifárias. Fez uma ou outra declaração ali em relação ao BRICS, mas o Brasil não é uma prioridade dos Estados Unidos agora. O Brasil não é um alvo prioritário para essas tarifas norte-americanas agora. E reforçando aqui, a carne bovina brasileira ela já tem uma tarifa relativamente elevada quando se trata de Estados Unidos. E mesmo assim, a carne bovina brasileira está entrando no mercado norte-americano. Está avançando ali no mercado norte-americano. Estados Unidos aí tem quase 10% da exportação brasileira de carne bovina hoje. Tem uma participação cada vez mais ampla, cresce ano após ano e muito em linha dessa necessidade de compra causada por esse encolhimento do rebanho nos Estados Unidos. Então, isso é importante nós trazer, colocar aqui para a nossa audiência. O Brasil não é um alvo prioritário e falta carne bovina no mercado norte-americano. Isso é fato. Tá? Falta carne, essa necessidade de compra vai levar os Estados Unidos a comprar aqui do mercado do Brasil.
E, Fernando, em relação a câmbio, né, a gente já não tem mais aquele dólar acima de R$ 6, que foi o que a gente viu no final do ano passado, que foi aquela coisa meio desesperadora, ninguém sabendo muito para onde olhar, para onde correr. Ainda segue em patamar elevado, mas abaixo dos R$ 6. Como que essa taxa de câmbio nesse momento, e aí acrescento a essa dúvida, como as taxas de juros aqui no Brasil vão formando um componente econômico que pode também impactar a pecuária aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Nós temos três fatores importantes que nós precisamos considerar em relação à paridade cambial aqui no Brasil. Resumidamente, a primeira delas é a tensão geopolítica ao redor do mundo. Conforme as coisas vão acontecendo, por exemplo, num caso de intensificação de guerra comercial, aumenta uma tendência de aversão ao risco. Os investidores ao redor do mundo vão procurar ativos com maior segurança, Vão começar a aumentar o investimento em ouro, vão começar a aumentar o investimento nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e isso vai fazer com que o dólar se aprecie frente a outras moedas. O dinheiro sai das economias emergentes e vai buscar segurança. Nós temos alguns ativos que são muito famosos por ser uma garantia de valor, uma garantia de segurança para a alocação de recursos em momentos de incerteza. Tá? O dólar é um deles. O segundo aspecto que é importante nós pontuarmos aqui é política fiscal e política monetária nos Estados Unidos. Se o Fed mudar a visão deles e começarem a subir taxa básica de juros nos Estados Unidos, tentando conter ali um componente inflacionário da economia norte-americana, isso vai tornar a renda fixa dos Estados Unidos ainda mais atraente e vai acentuar esse processo de migração de capital que sai das economias emergentes destinadas a essas economias maduras, a economia norte-americana em particular. E o terceiro aspecto que é muito interessante nós pontuarmos aqui é a política fiscal e a política monetária no Brasil. Nós tivemos uma recente elevação da taxa básica de juros aqui no Brasil, da mesma maneira que nós temos um governo que tem graves dificuldades para enxugar a máquina pública para fazer uma política fiscal que seja coerente. O governo está encontrando hoje dificuldades para combater a elevação de preços dos alimentos. Nós já ouvimos algumas declarações que esperamos, que não se tornem realidade, sob a perspectiva até de tarifar a exportação. Ouvimos algo mais extremo, como congelamento de preços. Nós sabemos que essas medidas não são efetivas para combater, de fato, a inflação, mas nós temos que, e lógico, há limites do que a política monetária pode fazer para combater elevação de preços, há limitações. Tá? A melhor solução para baixar preço de maneira sistêmica aqui no Brasil é fazendo uma política fiscal coerente, enxugando a máquina pública, reduzindo gastos, e dessa forma você vai conseguir reduzir carga tributária. E isso por si só já vai permitir uma redução de preços de uma maneira generalizada. Esse é um aspecto fundamental. E com uma taxa básica de juros tão alta como nós temos hoje, o que nós percebemos dentro da cadeia pecuária, com incerteza política, incerteza econômica, é que muito pecuarista vai preferir alocar recursos em renda fixa do que fazer novos investimentos dentro da atividade. Então, essa escolha do investimento também vai ter um peso não só sobre a pecuária de corte, como no agronegócio brasileiro, vai ter um peso muito grande na realização de novos investimentos. Sem nem mencionar que com esses juros mais altos, o crédito também fica mais caro, e isso também vai dificultando aí as decisões dos produtores ao redor do Brasil. Então, esse é um aspecto que nós precisamos colocar aqui também. Tá? Mas o nosso fiscal desequilibrado é um dos grandes motivos para a desvalorização monetária, e nós temos uma questão que é interessante nós pontuarmos, que esse câmbio hoje mantém as exportações de commodities do Brasil extremamente competitivas, extremamente aquecidas, e mantém taxas de conversão melhores do que no ano passado. Quando a indústria converte o que ela exportou do dólar para o real, o ganho é muito superior do que nós tínhamos ali em 2024. E, Fernando, olhando para essa questão que você trouxe, né, essas questões econômicas, pelo viés do pecuarista, pelo viés do setor produtivo, a gente tem também a outra ponta, que é a ponta consumidora, né? Então, se a gente tem já um abate massivo
logo no começo do ano. A gente já está começando a ter aquela virada, ainda que incipiente, do ciclo pecuário. Vai ter uma menor oferta de animais, possivelmente um aumento nos custos da reposição. Como é que isso, somado a essas questões macroeconômicas que também desestimulam um pouco o pecuarista a investir na atividade, como é que isso vai bater também na ponta consumidora para um consumidor que também vai sofrer com juros mais altos, vai sofrer com inflação? Como é que a gente consegue unir esses dois lados? Bom, aqui no Safras e Mercado nós temos o entendimento que o setor carnes vai ser um dos setores que vai pressionar os índices inflacionários ao longo desse ano. É natural que isso aconteça, né? É natural. Nós estamos num momento em que muito provavelmente o abate vai ser menor nessa temporada quando nós comparamos a 2024. Vamos ter um menor abate, uma disponibilidade interna menor, que as exportações vão seguir muito fortes, muito agressivas ao longo do ano. Então, nesse caso, os preços vão subir aqui no mercado doméstico. Diante da alta dos preços da carne bovina, a população vai migrar para as proteínas mais acessíveis, vai migrar para a carne de frango, vai migrar para os cortes suínos, para os embutidos, para o ovo. Então, nós vamos ver um processo de elevação de preço que vai afetar todo o setor carnes. Todas as proteínas de origem animal, elas tendem a ser impactadas por essa questão, por essa movimentação de preço ao longo da cadeia pecuária. Nós sabemos que a preferência da população é pela carne bovina, e a partir do momento que ela está muito cara, o processo de migração se acentua para as proteínas concorrentes. E como a gente está falando de preço, eu queria saber como é que está a relação de troca com os grãos nesse momento e como que está também a relação com as categorias de reposição, Fernando. Bom, nós tivemos as categorias de reposição, elas estão elas estão mais caras quando nós comparamos com o período de um ano atrás. Então, a relação de troca, né, o pecuarista brasileiro, ele precisa entender, quem trabalha com recria e engorda, que ao longo do ano, esse preço da reposição tende a ficar cada vez mais alto, justamente por esse processo de inversão de ciclo, uma oferta menor dessas categorias mais jovens, que vai resultar em uma elevação mais agressiva dos preços dessas categorias. Então, isso vai afetar as margens de quem trabalha com recria e com engorda. Em relação a grãos, o milho tem subido de preço no decorrer dessa semana. Nós já temos aí em São Paulo, por exemplo, indicação aí de preço de milho a 82, 81 reais CIF ali em Campinas. Então, os preços estão subindo no mercado paulista, está num momento de estresse. Então, nós temos que pensar aí que a safra verão encolhe todos os anos aqui no Brasil e o desafio do abastecimento aumenta ao longo do primeiro semestre. Lógico, primeiro semestre para pecuária de corte, para bovinocultura, ela é mais centrada no regime extensivo. Tá? Para segundo semestre, com a entrada do milho safrinha no mercado, aí o consumidor de milho do mercado interno vai ter que competir com a exportação. E sempre olhar com carinho, se você tiver a possibilidade na tua região, se você é confinador, tiver acesso a sorgo, DDG, esse tipo de matéria-prima que vai entrar muito bem na substituição do milho ou do farelo de soja, você tem que ter atenção a isso nessas oportunidades para colocar dentro da dieta dos animais e conseguir baixar custo. Tá? Mais um ano que vamos ter uma boa produção de sorgo aqui no Brasil, perspectiva favorável de produção de sorgo. Então, tudo isso vai muito bem na dieta dos animais, pensando aí no confinamento durante o segundo semestre. É, Outro aspecto que é importante, Eu ia falar que é importante você pontuar isso, do pecuarista observar com muita cautela, porque eu estava dando uma olhada aqui no mercado, né, de uma maneira geral, né, os custos de produção. A gente tem um avanço do preço da polpa cítrica, né, Fernando? sim, sim. Tem outros aspectos que é importante também a gente colocar aqui, por exemplo, a colheita da soja está relativamente atrasada, mas vamos ter muito farelo de soja nesse ano de 2025. O farelo de soja não vai ser necessariamente um vilão dos preços agora em 2025. Nós temos ali para o mês que vem perspectiva de aumentar a percentual obrigatório da mistura do biodiesel para B15, e dessa forma quem vai pagar a conta do esmagamento da soja vai ser mais uma vez o óleo. Então, o farelo ele vai estar acessível agora ao longo de 2025. Então, o farelo é a principal fonte de proteína que nós temos dentro do mercado para as formulações. Então, isso é interessante a gente colocar aqui também. Tá? Vai ter disponibilidade de matérias-primas, vai ter abundância de matérias-primas ao longo de 2025. Tá? A grande questão agora é uma dificuldade de abastecimento de milho durante o primeiro semestre, que vai ser sanada com a entrada da safrinha no mercado,
e competir com exportação no segundo semestre para o milho. Ficar atento a essas possibilidades de você fazer substituições, isso é muito interessante, e um farelo de soja que vai estar bem ofertado, em especial nesse primeiro semestre, conforme a colheita da soja vai evoluindo Brasil afora. Acho importante, né, você que está nos acompanhando aí do outro lado da tela, né, essas dicas que o Fernando está dando em relação às compras dos insumos para você tocar a sua atividade. E aí, Fernando, já que você está nessa mini aula, né, eu queria que você trouxesse também alguma informação, já que a gente falou de questões macroeconômicas, a gente falou de política internacional, de geopolítica, o que o pecuarista deve observar esse ano nas questões de negociações? Quais tipos de travas, quais tipos de mecanismo de proteção devem ser um pouco mais adequados? É claro que a gente sabe, e você pecuarista sabe muito melhor do que eu, que cada operação é uma operação, cada propriedade é uma propriedade, cada um tem a sua margem e os seus custos. Mas assim, de uma maneira geral, Fernando, quais são os pontos de atenção, quais são as ferramentas de proteção, tendo em vista todo esse cenário que você traçou aqui para a gente? Bom, pessoal, a sazonalidade do mercado ela ainda precisa ser respeitada. Nós ainda precisamos respeitar a sazonalidade do mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho no Safras e Mercado desde 2009. Estamos aí no 16º ano trabalhando com o mercado pecuário. Em apenas 2 ocasiões, o preço da arroba do boi gordo não cedeu durante o mês de maio. O mês de maio, ele costuma ser ali o ponto de mínima dos preços da arroba do boi gordo dentro de um ano, salvo uma ou outra exceção, né? Mas, de qualquer forma, é o período de auge da safra do boi, é quando o pasto já não tem condições, é quando você já não tem mais capacidade de retenção e aumenta e muito a oferta de animais para abate. Então, para pensando o segundo trimestre, você já pode, se você tem animais para entregar em abril, maio e junho, você já pode pensar em ferramentas para travar preço, uma proteção contra a queda, adquirir puts, operar no mercado futuro, NDFs. Você tem várias alternativas para se proteger dessa queda das cotações que costuma se abater sobre o mercado durante o mês de maio. Então, ficar atento a isso, ficar atento a essas alternativas que você tem para se proteger e trabalhar em relação a isso. O mercado hoje é cada vez mais desafiador e para você perseverar dentro desse mercado, para você conseguir se manter na atividade por muitos anos, você de fato vai precisar adotar esse tipo de estratégia, fazer uma boa gestão de risco, uma boa gestão de preço, uma boa gestão de comercialização, trabalhar bem da porteira para fora, hoje é uma das chaves do sucesso do negócio. Não adianta nada você fazer um trabalho muito bom da porteira para dentro, se você peca na hora de comercializar os animais. Então, as estratégias são variadas, você tem boas alternativas para trabalhar dentro do mercado, basta aí você entrar em contato com a corretora da sua confiança, com o banco da sua confiança, para fazer esse tipo de operação. Lembrando aqui que Safras e Mercado também oferece orientações com relação a isso. Se tiverem necessidade, basta entrar em contato conosco, que nós orientamos ali em como realizar essas operações protetivas, essas operações de hedge. Perfeito. Fernando, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time das Safras são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. A gente sabe que tem especialista para tudo que é commodity agrícola aí nas Safras. Então, um abraço a todos vocês e excelente sexta-feira. É sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Reforço o que a Letícia falou, a equipe de Safras e Mercado está à disposição de toda a audiência do Notícias Agrícolas. Contem comigo em mais oportunidades e até um ótimo final de semana a todos que nos acompanharam aqui. Até uma próxima. Ó, só uma pausa aqui, hein, rapidinho. O José Ricardo de Luca aqui nos 45 do segundo tempo, hein, José Ricardo, mandando aqui uma informação. Bom dia, bezerro em São Paulo, R$ 12 o quilo com pouco negócio, todo mundo segurando. É isso, Fernando, pecuarista ali, quem tem bezerro para vender tá segurando, esperando esses preços darem uma estilingada? Sim, sim, a gente já percebe esse tipo de movimentação dentro do mercado, esse tipo de sentimento, e a expectativa fica em torno de movimentos de alta mais consistentes ao longo desse ano. Perfeito, Fernando. Muito obrigada. E assim a gente termina, então. José Ricardo, muito obrigada pela participação. Fernando, mais uma vez agradeço a você, meu caro. Até mais, um grande abraço a todos. Tá
Tá aí, estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, nos trazendo as informações, portanto, do mercado do boi gordo, as informações a respeito de preços, de demanda, de oferta e também de abate, dado bastante importante o levantamento dos abates CIF, CIF, os abates inspecionados ao longo do mês de janeiro, um volume bastante importante, segundo o Fernando, foi o recorde para um mês de janeiro na história dos abates inspecionados. Então a gente tem o seguinte, eu tô até com uma colinha aqui que eu fiz umas anotações enquanto o Fernando ia falando, o abate em janeiro de 2025 comparado com janeiro do ano passado, de 2024, ele foi 1,75% maior. E quando a gente considera ali a divisão entre machos e fêmeas, nesse mês de janeiro, comparado a janeiro do ano passado, o abate de fêmeas nesse janeiro de 2025 foi 10% maior. Então a gente segue vendo esse descarte de fêmeas, então a gente tem esse movimento e segundo o Fernando, deve haver, esse ano de 2025, um abate ali cerca de 5% menor, a gente deve ter uma menor oferta de animais para serem abatidos e tudo isso deve culminar então num certo aumento ali nos preços da carne. Há também toda uma conjuntura macroeconômica que deve fazer com que o pecuarista não invista tanto assim na atividade e isso a gente está falando de juros elevados, a gente está falando também de questões de demanda interna e demanda externa, essa diferenciação, o dólar alto trazendo mais atratividade para as exportações, enfim, toda uma conjuntura que o Fernando explicou muito bem, de forma muito didática ao longo da entrevista. Depois você pode recuperar essa entrevista na íntegra. E continuando aqui, ó, vou dar só aqui o José Ricardo está agradecendo aqui a resposta. Eu que agradeço, viu, José Ricardo, pela sua participação aqui com a gente. O Reinaldo Zamboni também, que participou conosco. Obrigada pela participação de vocês. E trazendo uma informação aqui, já que a gente falou um pouquinho, né, do mercado nos Estados Unidos, que está com dificuldades ali na produção, uma informação do Rabobank. A indústria de carne bovina nos Estados Unidos está entrando numa fase de reconstrução antecipada do ciclo do gado. Os preços mais altos são esperados em todos os mercados de carne bovina nos próximos anos lá nos Estados Unidos, exigindo que produtores, processadores e também consumidores finais ajustem as estratégias para gerenciar os custos elevados e a disponibilidade limitada de gado e de carne bovina, portanto, lá no país norte-americano. Para se manter resiliente, o setor ele deve se concentrar na criação eficaz de valor, gerenciamento de risco e diversificação de negócios. A análise do Rabobank ainda segue. O setor ele pode ter novos preços recordes durante os próximos anos. Competir com a carne suína e de aves mais baratas em preço será difícil. Então a indústria ela deve demonstrar valor agregado na carne bovina enquanto continua a enfrentar os desafios de qualidade e se alinhar com as preferências do consumidor. Toda a cadeia de suprimentos deve melhorar o gerenciamento de riscos para lidar com os custos crescentes e capital de giro limitado lá nos Estados Unidos. A diversificação ajudará a melhorar a lucratividade, e o gerenciamento de suprimentos à medida que os estoques aumentam, portanto, paulatinamente. Assim como a gente está vivendo a gente viveu o ciclo de alta, que os Estados Unidos estavam vivendo um ciclo de baixa, então a gente está aqui vivendo nessa contradição. Os Estados Unidos importando bastante carne bovina aqui do Brasil, como o Fernando Iglesias trouxe durante a entrevista, logo nesse começo de ano, os Estados Unidos já extrapolou a cota de importação de carne bovina brasileira. A gente tem qualidade de carne, tem escala para conseguir atender, portanto, China, atender os Estados Unidos. Resta saber como é que a geopolítica esse xadrez, né, vai atuar e vai impactar ou não, de alguma maneira, o setor de proteínas animais para a gente continuar observando esse movimento, essas movimentações. Informações agora da Scott Consultoria. O mercado do boi gordo segue na estabilidade em relação aos preços em São Paulo. Escala de abate está mais ou menos atendendo em média cerca de 6 dias úteis. Região sudeste de Rondônia, segundo a Scott Consultoria, o cenário permaneceu de boa oferta de boiadas com predominância de fêmeas. Em função disso, a cotação do boi gordo caiu cerca de R$ 2,00 por arroba e permaneceu estável para as vacas e novilhas. A escala de abate lá para a região sudeste de Rondônia está em média para 8 dias úteis.
Região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, segundo o Scott Consultoria. As ofertas permaneceram suficientes para atender os compradores, porém, o escoamento de carne seguiu lento. A cotação do boi gordo caiu R$ 2,00 por arroba e a cotação para a vaca e para a novilha não mudou em relação ao dia anterior. A escala de abate está em média de 7 dias úteis. E para finalizar, no Espírito Santo, houve relatos de redução na oferta de gado, com destaque para bois, porém, com o escoamento de carne lento, as cotações se mantiveram estáveis. E você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas e pela TV Notícias Agrícolas, a gente está com uma programação direta o dia inteiro aqui para você se manter como produtor rural mais bem informado do Brasil. Começando logo cedinho, às 8 horas da manhã, com o Bom Dia Agronegócio, Carla Mendes assume a bancada para fazer uma abertura de mercado bastante generalizada para você começar o seu dia ali tomando boas decisões, muito bem informado, informações sobre economia, sobre política, claro, sobre agronegócio, entrevistados especiais, todos os dias um entrevistado diferente no Bom Dia Agronegócio para fazer essas amarrações, essas costuras com as informações mais importantes do dia ou da semana, né, para que você consiga ali ter um entendimento do que está acontecendo e como isso pode impactar a sua área de atuação no agro brasileiro. Logo às 9 da manhã, o Guilherme Dorigatti assume a bancada aqui desse estúdio para fazer o Realidades das Safras, trazendo, portanto, produtores rurais de várias regiões do país para comentar como é que está o andamento da sua safra, das mais diversas culturas que estão plantadas Brasil afora. Portanto, aqui para você entender como que está além da sua realidade ou sendo seu vizinho ali pertinho de você no mesmo município ou no mesmo estado, o que está acontecendo para além daquelas estimativas oficiais que também são divulgadas aqui no Notícias Agrícolas. Então a gente traz essa realidade regionalizada para você aqui com o Guilherme Dorigatti no Realidades das Safras. Às 10 da manhã, Erickson Cunha assume a bancada com a previsão do tempo, também algo muito importante para você, produtor rural, e com um canal sempre aberto para interatividade, para que você mande suas dúvidas e conte também como é que está o clima na sua região. Erickson sempre conversando todos os dias com um meteorologista diferente, um profissional de gabarito para trazer mapas e explicar tudo muito direitinho para você, os efeitos do clima em cada região produtora. Às 11 da manhã a gente começa aqui o mercado do boi gordo, claro que você já sabe, já está acostumado já a assistir aqui com você que é uma audiência muito qualificada, né? A gente traz essas informações todos os dias, um analista diferente para trazer esses pontos de vista para que você tenha ali a sua informação. Consiga formar a sua própria informação e logo em seguida ao meio-dia a gente tem também outros mercados, a gente tem ali mercados físicos e futuros para que você, então, saiba, né, mercados diversificados, saiba as informações do que está acontecendo, portanto, com outros mercados do agronegócio brasileiro. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.